Bom, meu nome é Regina, sou curadora do Balaio de Arte e Cultura, também trabalho no fundo do palco, não sou uma artista de palco, né? Sou escritora, faço também um trabalho com a música, sou compositora e a arte para mim ela é uma arte que segue esse segmento, para mim pessoalmente, né? Eu sou escritora e também sou compositora e nesse aspecto eu me coloco numa identidade como artista. Mas a minha arte maior é contribuir para que a arte grupal seja algo que as pessoas venham a participar com mais ênfase e acolher públicos cada vez maiores. Quando nós começamos o Balaio de Arte e Cultura, há 11 anos atrás, era importante fazer nesse formato. Enquanto o artista não conseguia ir sozinho, em grupo, em cooperativa, em sistema em que a gente pudesse fazer junto, isso era possível. Era possível porque a gente estaria junto mesmo. E inicialmente era interessante, foi muito bacana perceber o processo como aconteceu. Porque inicialmente o artista ele veio desconfiado, ele imaginava, né, que era só o show dele que seria onde ele veria a arte, né? Ele só olhava para aquilo que ele fazia. E o Balaio de Arte e Cultura convidou todo mundo a compartilhar o mesmo palco, a também participar de espetáculos de outras pessoas. E nesse sentido, eu acredito que a minha contribuição maior enquanto artista é colaborar para que isso se movimentasse, para que isso crescesse, para que isso funcionasse de uma forma em que a gente pudesse realmente construir uma base sólida e uma condição de mostrar cada vez mais a arte enquanto primor, né? Então, para isso acontecer, você tem que entrar na identidade do artista. Você tem que viver essa identidade. Nós vemos, por exemplo, né, muitos trabalhos em que o artista ele escolhe ser artista. A companhia de arte, ela é a companhia de arte, essencialmente na arte. Ela trabalha 24 horas na arte. E muitas vezes essa condição não é tão privilegiada para outros, né? Muitos artistas, é um segmento que muitas vezes a pessoa tem que trabalhar em muitas outras coisas no meio de semana e só ser um artista no fim de semana, ou só ser um artista de editais, só ser um artista que vai responder a um edital. Nesse âmbito, eu acho que a arte maior, na minha contribuição como pessoa, foi encontrar uma forma em que a gente pudesse fazer isso junto, que pudesse criar um sistema em que todos participassem. E isso aconteceu de fato, né? O Balaio de Arte e Cultura, um palco desmonta para o outro vir, né? Um espetáculo sai para o outro chegar. E a gente conseguiu isso nos 10 anos, assim, essa contribuição, porque o que antes era só assistir o meu espetáculo, o meu show, depois virou uma cooperativa mesmo, uma colaboração. Vocês vão ser depois de nós, todo mundo juntava que veio apresentando antes e desfazia o palco para que o outro viesse e tivesse seu público também. E ele também, como artista, juntou todo o seu público na praça e contribuiu e trouxe seu público na praça para os diversos espetáculos que aconteciam. Então, enquanto artista, né, escrever sobre isso e viver isso e canalizar toda a energia para que isso acontecesse, para mim foi uma grande realização. Porque a arte é aquilo que surpreende, aquilo que traz o novo, aquilo que pega o nosso olhar. Você olha uma obra de arte que tem originalidade, que tem identidade, você fica parado diante dela. E fica parado por muito tempo.
ela toca em alguma coisa dentro de você que você não compreende muito, mas você não quer sair dali de perto, você não quer sair do olhar, ou você não quer sair da escuta, você não quer deixar aquele espetáculo, aquilo te tocou profundamente. Então, aquilo que surpreende, que tem representatividade, que tem identidade, que realmente mostrou algo novo, algo autoral, ele tem maior capacidade de tocar o público com mais amplitude. E acaba pegando um gancho na sua fala, assim, Regina, que quando a gente fala de arte de maneira geral, a gente tem muitas perspectivas assim estéticas, né? Vamos dizer assim, qual que é a visão estética da arte, o que é essa perspectiva da arte. E acaba que a arte acaba sendo uma manifestação humana de infinitas formas, assim, que às vezes é muito difícil até de definir. Até o meu próprio papel enquanto artista, por exemplo, a gente conversando aqui antes nos bastidores, assim, eu fiquei pensando o que seria, assim, o que eu poderia definir. E eu acho muito importante olhar com essa multiplicidade, vamos dizer assim, em relação à arte, porque, por exemplo, a gente falando da questão de se a gente escolhe ou não ser artista, né? Eu acho que eu não escolhi. Eu acho que na medida que a gente age no mundo, a gente provoca coisas no mundo e o mundo nos provoca novamente. E esse elo vai acontecendo e as coisas começam a crescer de maneira muito orgânica. E, por exemplo, eu cheguei como artista onde eu estou agora, sem saber muito onde que isso ia chegar e nem sei ainda onde vai parar, né? Eu tenho essa visão, assim. E nesse trabalho, enquanto artista, no meu caso, enquanto músico, a questão da identidade, por exemplo, eu já cheguei a tocar de death metal quando eu era adolescente, e hoje em dia eu toco música popular brasileira, música psicodélica, e perpassei, assim, pela música country, pelo folk rock, pelo pop, né? E foi uma coisa meio orgânica, assim, essas coisas que vão acontecendo de maneira orgânica. E eu sou muito antenado na questão também, assim, da cena local, do momento que você está vivendo, das pessoas que estão contornando você em torno daquele trabalho. Eu sempre trabalhei com grupo, né? Eu nunca tive um trabalho solo, ainda, né? Ainda pretendo futuramente ter algum trabalho solo, mas eu nunca trabalhei fora de grupos, né? Fora de coletivos. E geralmente você tem que fazer algumas concessões, assim, até estéticas, de escolhas, etc., que acabam abarcando um grupo e esse grupo acaba desenvolvendo uma identidade que é aquela do grupo, que poderia ser aquela configuração, e não foi nada planejado. Por exemplo, na minha banda Pássaro Vivo, por exemplo, quando a minha antiga banda, o Berço, acabou que inclusive o Berço teve excelentes momentos no Balaio de Arte e Cultura também. E nós lançamos a banda Pássaro Vivo no Balaio, né, em 2018, não existia nem disco gravado ainda. A gente fez o primeiro show no Balaio de Arte e a gente nem sabia o que seria aquilo ali, né? Qual seria o estilo. De repente já estava todo mundo lá com as caras pintadas e com cada um com uma roupa de estampa diferente da outra e não combinava nada uma com a outra. Mas as coisas foram tomando uma forma orgânica, as coisas foram acontecendo de maneira muito assim. Isso tem muito a ver, assim, com o momento que a gente vivia no Brasil, o momento como a gente vivia na nossa cidade. Tem muito a ver, assim, com a perspectiva de troca que a gente estabelece com os outros, assim, que acaba tornando aquilo uma manifestação única, orgânica da vida, assim como uma flor cresce da maneira como ela é, e ela é a única que está ali. E eu acho que o artista é mais do que isso, assim. É uma manifestação muito orgânica, essa é a palavra que eu queria. E completando aí o que você falando, né? Eu, Miltinho, meu nome é Milton, sou educador, sou artista, sou professor de teatro, eu tenho um grupo de teatro, né? Onde, né, já a gente criou, né, esse grupo de teatro. E quando se fala em arte, acredito eu que é a forma mais simples e mais tranquila de se expressar, né?
o que você tem mais de bonito da sua essência. E isso você pode expressar de diversas formas e nos diversos segmentos que a gente tem, seja ele na música, no teatro, na dança, né, nas artes plásticas, nas artes visuais. Então, em todas as artes eu posso manifestar, né, esse meu sentimento. E ali a arte eu considero como se fosse esse momento de eu poder expressar esse meu sentimento da forma que eu quiser. E quando se fala, né, de você... como você se tornou um artista, eu acredito que nós já nascemos artistas. Todos nós já nascemos artistas. Só que isso está guardado intrinsecamente dentro de cada um de nós. E aí o que falta é a gente deixar isso florescer. E isso pode florescer de diversas maneiras e formas. E aí a gente deixar isso acontecer, que é o mais belo, e proporcionar isso. E quando, né, o Balaio de Arte e Cultura, ele apresenta essa possibilidade onde as pessoas possam ali mostrar o que elas são, como elas são e o que elas têm para mostrar, e até mesmo fazer com que aqueles que têm aquilo de mais puro guardado dentro de cada um, né, e ali ele vai ter a oportunidade de mostrar para ele o que ele sabe fazer, o que ele pode construir, né, e que aquilo possa também modificar o outro. A arte eu vejo como esse princípio também, de eu fazer algo, mas eu tocar na outra pessoa e fazer com que ela também mude a partir daquilo que eu proporcionei a ela, né? E quando eu falo assim, quando eu me tornei artista, eu lembro que quando eu já nasci gostando de desenhar, gostando de interpretar, mas eu ainda não entendia muito bem isso até o momento que fui convidado a fazer essa arte acontecer. E ali surgiu, né? Surgiu o artista Miltinho e eu comecei a trabalhar, desenvolver e gostar daquilo e querer com que outras pessoas também fizessem. E assim, né, eu trouxe outras pessoas para o meu convívio e ali fui proporcionando a elas aquilo que eu tinha aprendido, né? Então hoje a gente se faz artista nesse dividir. É eu dividir aquilo que eu tenho, né, para que o outro também possa crescer e buscar no outro o que ela também pode proporcionar a outras pessoas. Então eu vejo por aí. E quando a instituição, o grupo de teatro, né, eu faço parte do grupo de teatro Apoena, né, que foi um grupo criado para favorecer a comunidade e aos alunos de uma instituição de ensino. Então, no momento em que isso aconteceu, as pessoas vieram, né, mas vieram com o propósito de quê? De aprender, de querer mostrar aquilo que elas tinham na essência delas, e eu proporcionei essa oportunidade para que eles pudessem fazer. E em contrapartida, o Balaio de Arte e Cultura também veio a acrescentar e a nos proporcionar apresentar isso de forma mais ampla para a comunidade, e assim surgiu, né, espaços, né? O espaço. O que eu acho mais bonito, assim, complementando o que o Lucas falou, acho que a arte, ela cria possibilidades para você, sabe? Então, e possibilidades das mais diversas. Eu acho muito bonito isso. E para mim a arte, a música, né, que é o que eu faço, veio muito de uma coisa até egoísta, assim, porque é uma coisa muito pessoal, assim. Para mim surgiu de uma dificuldade de não conseguir me comunicar direito. Há um tempo atrás, fazer isso aqui, eu não ia conseguir, entendeu? Então, tipo assim, começou isso, uma forma que eu encontrei de falar o que eu pensava, de organizar meus pensamentos, de me organizar internamente. Então, disso que foi surgindo, acho que até por isso, assim, eu nunca consegui ter muita coisa em grupo, eu sempre fiz a parada sozinha mesmo, assim, a carreira solo. Então, acho muito bonito isso e mais ainda, assim, eu acho que a gente só pode pensar e criar uma realidade nova, né? Acho que tem muito isso também de você pensar e falar para as pessoas, olha, essa coisa não precisa ser assim, ela pode ser assim, sabe? Então, acho que a gente só pode pensar e sonhar com uma realidade nova, mas uma realidade que a gente já observou de algum lugar, seja no filme, seja no que é retratado numa música, seja o que a gente viu no teatro. Então, eu acho esse papel assim, da arte muito fundamental, de criar uma perspectiva nova, tanto para a gente, acho que quando a gente está ali fazendo, a gente também vai imaginando essas possibilidades, né? E principalmente para o público, né? Para quem está, fala, olha, as coisas não precisam ser assim se a gente fizer assim. E a arte tem uma mágica muito bacana, que é a de unir
todas as outras artes, né? Todos os outros segmentos. Então é tão bonito quando a gente vê, né, a música casando com o teatro, casando com a escrita, né? Então aí quando você vê, é uma união de tudo, você fala assim, gente, olha que bacana que isso está acontecendo. Dá até de arrepiar, né, de a gente pensar como é bacana essa união e de unir isso. E nós tivemos essa oportunidade com o Balai de Arte e Cultura, que veio e falou, espera aí, vamos unir todo mundo? Vamos subir todo mundo no palco? Vamos mostrar o que você tem para mostrar? Né? Isso é o bacana, né? Isso é arte. E, de certa maneira, como a Lisandra estava falando ali na sua fala também, a arte tem uma função organizativa, assim, né? Sim. E não só pessoal, assim, vamos dizer, os caminhos internos, vamos dizer assim, psicologicamente falando, mas também numa perspectiva social, numa perspectiva macro, né? Sim. E que todas essas uniões e essas interferências em áreas distintas, etc., que acabam formando redes, vamos dizer assim, rizomas, assim, que criam essas possibilidades, assim. Eu acho muito válida, assim, essa perspectiva de organização mesmo que a arte proporciona. Quando eu falo de organizar, assim, é organizar o caos interno, organizar nossas angústias, né? Nós que vivemos na pandemia aí tanto tempo, né? Nós passamos esse tempo todo aí. Quem se salvaria se não tivesse música para ouvir, um filme para ver, ou um livro para ler? E até a poesia sai, né? Vocês fizeram uma música lindíssima. No momento que iniciou a pandemia, quando todo mundo estava em casa, em silêncio, de repente. Foi uma experiência legal também de lançar um single, bem assim no início da pandemia, assim, que sem uma experiência totalmente nova, né? A gente não se encontrou, a gente foi, na verdade, a nossa banda foi se encontrar mesmo, falar assim, agora a gente vai se ver, tá? Foi assim, em maio desse ano, né? A gente ficou tempos assim, trabalhando de fora e, tipo assim, todo mundo teve que criar seu próprio estúdio em casa, seu próprio home studio, gravar, enviar material, olha, isso aí ficou legal, essa guitarra aqui não, esse violão sim, papapá, etc. E a gente acabou se virando, né, como podia, assim. Mas a gente está ganhando o mundo. Engraçado, né? Que a gente ficou sozinhos, muito tempo e somos obrigados a ir para o YouTube, mostrar a nossa arte, mostrar para o mundo. Enquanto a gente fazia para a nossa cidade, agora o Balai ganha o mundo, por exemplo, né? Com certeza. E todo mundo vem junto, sabe? Nas suas pelejas, né, da vida, buscar fazer isso junto é um movimento de arte também, um movimento cultural, né? Porque dentro dessa indústria do entretenimento, nós podemos nos colocar numa situação mais ampla, de criar mesmo, de ser uma economia criativa. Às vezes eu vou falar com um político e ele não... É como se não tivesse... Como se a fábula da formiga e da cigarra ainda, né, perdurasse. Porque se pensa em todos os segmentos da sociedade, menos no artista. É como se o artista, é como se a cultura não tivesse um olhar com carinho, né? Como se a cidade não precisasse desse espanto, dessa novidade. Essa questão do artista se posicionar enquanto um trabalhador da arte é uma coisa assim que, eu vou falar pelo menos no campo da música, né? É um negócio muito difícil. Você, por exemplo, eu também trabalhei muito com produção, com formação, né, de outras pessoas também. E é muito difícil, às vezes, você juntar 10 artistas dispostos a fazer um desenvolvimento de carreira de músicos. Assim, é muito difícil. Porque isso aí, gente, não é uma culpa do artista. Às vezes a gente também coloca a coisa, individualiza esse problema e fala assim, não, é porque o cara não quer, porque ele não tem... Tá, claro que tem uma parcela da gente também que necessita de um certo engajamento,
e de uma, vamos dizer assim, de uma certa motivação interna para desenvolver as coisas. Mas a gente vive num país assim, e que cada vez menos, se a gente for pensar, a arte acaba sendo colocada em quinto, sexto, sétimo plano, às vezes em último plano, como se aquilo ali não fosse economia, né? Como se aquilo ali não fosse renda, como se aquilo ali não alimentasse famílias, como se aquilo ali não fosse uma carreira a ser desenvolvida, assim como um advogado, assim como um médico, assim como um marceneiro, etc. É uma carreira, é um trabalho, você gera um produto, tem pessoas que consomem aquele produto tem preço, ele tem custo de produção, é muito dinheiro que você gasta para fazer essas coisas. Então, assim, pelo menos nessa pandemia, eu vou falar no meu caso, né? Tem a Lisandra aqui também, que é musicista também, que é cantora, compositora, ela também vai poder falar da perspectiva dela. Mas, assim, eu tive que virar especialista em fazer tudo menos música. Mas eu tive que virar especialista para fazer tudo menos música. Tanto assim que, na medida que eu comecei a me envolver com esse processo, eu não compus nenhuma frase de música nova. Porque era o momento de eu falar assim, cara, agora tudo bem, agora vamos usar minhas composições da gaveta, as coisas que eu já tenho, que eu já criei. E agora, assim, desligar o modo, tipo, modo ócio criativo, sabe? Ficar lá debaixo do meu pé de goiaba com violão. Claro que eu ainda faço isso. Mas, assim, aquela coisa que eu tinha, quando você está o modo, né? O modo ativado, né? Assim, não, o modo compositor está ativado. Eu tive que desligar esse modo e falar assim, cara, agora é a hora de produzir. Como é que a gente produz? Como que a gente estabelece um networking necessário para você desenvolver um trabalho X? Se você vai lançar um disco, como que você vai lançar esse disco? Quem que vai lançar para você? Quem são os parceiros que vão estar ligados nisso aqui tudo? Né? Então você acaba tomando uma dimensão assim de falar, cara, isso aqui é muito trampo. E na hora que eu fiz isso, é que eu comecei a valorizar muito mais o meu trabalho como artista. De, por exemplo, assim, de falar assim, não, meu trabalho tem preço, ele tem qualidade, eu já não aceito coisas que eu aceitava antes mais para desenvolver meu trabalho. Então, eu acredito que a pandemia, eu costumo brincar com os meninos da minha banda, teve uma vez que a gente estava numa crise fodida, assim, durante a pandemia, porque a gente não se encontrava, as coisas não giravam, e aquela depressão de pandemia, porque também minha saúde mental estava um caco. Perdi familiares, né? Perdi 3 tios em 30 dias, né? Para a Covid-19. E assim, aquele caos todo e aquela situação. Chegou uma hora que, tipo assim, que a única imagem que teve na minha cabeça foi assim, falar assim, gente, nós temos uma brasinha assim, ó, que ela tá quase apagando. Então nós temos que continuar soprando ela para lá na frente a gente conseguir fazer um baita de uma fogueira. Mas nós não podemos deixar ela apagar. Nós não podemos deixar ela apagar. Então, assim, não se preocupem se nós não estamos conseguindo seguidores, se nós não estamos conseguindo muito dinheiro, se a gente não conseguiu chegar no festival tal, etc e tal. Não tem problema. Nós mantendo a pequena brasa acesa, vai ser o suficiente para nós pôr fogo lá na frente. Eu sempre tive um portfólio muito lixo mesmo. Para trabalhar com arte. Inclusive foi num curso que a gente participou junto, Lisandra, que eu tive a oportunidade de fazer um portfólio super profissional para minha banda e para os meus trabalhos. E foi um curso do Sebrae, né, que eu e a Lisandra participamos também. Né, outros artistas da cidade, se eu não me engano, uns 8, 9 artistas da cidade. Eram pessoas aqui da região do Alto Paranaíba e tal, etc. Aí que começa o olhar do artista enquanto profissional. Não, eu já tinha um olhar profissional antes, mas sabe essa coisa do vender sua arte? Sim. Você também ocupar o lugar de vendedor, porque às vezes você é um ótimo produtor. Beleza, e também é trabalho técnico, é um trabalho como qualquer outro trabalho também. Mas a parte de venda, de mostrar o seu trabalho, falar assim, olha, você tem que ter um bom clipe, você tem que ter um bom vídeo, você tem que ter boas fotos.
Você tem que saber mostrar para quem vai comprar seu trabalho o que é que ele está comprando, por que compensa ele te contratar você e não então, o artista X. esse momento acabou sendo assim importante porque antes a gente só fazia arte. Hoje a gente, além de fazer a arte, a gente teve que aprender a como desenvolver essa arte de uma forma, né, mais profissional. Com certeza. Né? Buscando aí saber uma maneira correta, o que eu preciso, o que eu não posso, o que eu devo, para construir um caminho tão assim bem mais de reconhecimento, de identidade. Sim. Né? Então, assim, quando a gente percebe, né, aí que antes, né, até mesmo antes da pandemia, então a gente só preocupava em estar lá, vamos fazer a nossa arte. Depois a gente teve que se reinventar. E esse reinventar fez a gente não deixar a chama apagar. Fez ali falar, peraí, essa chama realmente não pode apagar, ela tem que ficar ali e eu vou fazer com que ela aumente. Mas para eu fazer ela aumentar, eu preciso mudar, eu preciso escrever uma história diferente, fazer um caminhar diferente. E esse caminhar diferente é o quê? É buscando me profissionalizar mais, buscar a ter os cuidados que devem ser pertinentes para a gente transcorrer tranquilo, né? e profissionalizar mais. Então, e aí, nesse momento pandêmico que nós tivemos aí e que ainda estamos vivenciando, então foi um baque para todo mundo, porque aí as pessoas falam assim, e agora, o que eu vou fazer? E muitos artistas, né, que estavam ali trabalhando e não conseguiram, foram deixando essa... Mas se a gente for parar para pensar, a chaminha dele ainda está lá acesa. É só a gente começar a cutucar e mostrar para ele, olha, você pode fazer a diferença, você pode chegar um pouquinho mais além, né? E a gente não deixar a coisa simplesmente morrer. E aí, quando a gente vê, né, de fazer esse portfólio, né, até eu também, né, no nosso grupo, a gente tinha um portfólio, mas aí hoje eu olhando, eu falo assim, mas que portfólio que está ruim. É possível eu fazer isso, se tornar um belo de um portfólio e mostrar, olha, esse aqui é o Grupo Apoena, e olha quantas coisas nós fizemos, olha aqui quantas pessoas já passaram por a gente, né, e que cresceram, e que se desenvolveram, né, porque a nossa pretensão, porque se a gente for parar para analisar todos os componentes do grupo de teatro, hoje cada um tem uma profissão, eles não vivem do teatro, porque hoje para viver do teatro é muito difícil. Né? Tem ali a questão do público, né? De a quantidade de pessoas que realmente vão ao teatro, que gostam do teatro. Mas será que elas não gostam? Ou se elas gostam, não é a oportunidade delas irem? Então, quando se aparecem essas oportunidades, a gente tem que agarrar para fazer com que, né, esse nosso portfólio possa melhorar cada vez mais. Né? Então, porque não é fácil. Né, quando a gente tem, por exemplo, né, a gente tem o nosso outro trabalho, a gente tem que desenvolver as habilidades artísticas dentro do grupo de teatro, fazer com que a coisa aconteça, e aí a gente recebe N's nãos. Né? Então é muito difícil a gente receber um sim. Então é só não, 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 não. E eu vejo que vocês na música também é assim, né? Só não, 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 não. Aí a gente fala assim, não, então eu vou do jeito que eu estou conseguindo. Mas aí depois, nesse momento pandêmico, a gente pensa, olha, eu posso fazer diferente. Eu sou capaz de fazer diferente e valorizar mais o trabalho que eu desenvolvo, crescer mais enquanto grupo, mostrar mais o que o grupo tem para proporcionar, né? Agregar outros valores para esse grupo. Acredito que por aí. Não, pra mim, assim, o que ficou... Porque a gente ficou parado, né? Não dava pra fazer show. Então, você era obrigado a pensar, né? Você ficou pensando e olhando os pontos que estavam bons e que estavam ruins. Mas o que ficou pra mim é que, no meu caso, né? Por exemplo, eu apostava tudo. Todos os meus ovos estavam ali na cesta de shows. Não podia fazer show, e aí? De onde que eu vou tirar, né? Então, acho que você entender... Né, sentar e pensar, pô, então tá, eu sou uma artista aqui, quais que são as fontes de renda que eu posso ter? O streaming é uma, ok, digital, então eu tenho que fortalecer aqui. Shows, editais, por exemplo, para mim não era uma coisa que estava muito no meu radar. Eu escrevia algumas coisas assim, tipo balaio, marreco, mas editais mesmo assim, tipo para uma grana para poder produzir, como aconteceu com o Aldir Blanc, não era uma coisa que estava no meu radar, então foi uma coisa que eu parei, então essa frente aqui eu preciso me organizar. Onde que eu pego
esses editais que estão, o que são as coisas que foi o que a gente aprendeu no curso, né? Você tem que ter isso geralmente são processos parecidos, né? Então você tem que ter lá preparado já a sua documentação, as coisas que sempre vão te pedir, o portfólio de shows, né? Tudo certinho para qual que é a fonte, onde que eu vou saber quais editais estão acontecendo. Tem grupos que eles mandam lá separadinho por região, qual que é o edital que está, quem pode concorrer, né? Então acho isso muito importante mesmo de você entender de onde você pode, né, tirar a grana e fazer aquilo ali, no meu caso que vivo disso, só disso, então é uma coisa assim bem importante, não só pela pandemia, imagina se eu ficasse doente, e aí? Aí zerou a renda, aí, né, me ferrei. Então acho bem importante isso, a gente ter esse olhar mesmo profissional, porque é chato fazer isso, né, a gente que é artista, eu, por exemplo, eu tinha muita resistência, porque é muito chato mexer com edital, é muito chato, é muito burocrático, eu não quero ficar ali compondo, mas são coisas que não te contam quando você escolhe que quer ser artista. Você está ali em cima, pontinha do iceberg que você vai cantar, mas o resto do dia você vai ficar mexendo com coisa mais burocrática, pensando no marketing, pensando no conteúdo, conversando com o público, vendo edital. E as pessoas pensam que a arte é só o apresentar, né? Só lá em cima. Esquece de tudo que a gente vai passar para chegar lá no dia da apresentação. No caso, por exemplo, do teatro, né? Então assim, as pessoas elas não veem o tempo que foi que levou para ensaio, né? O que se gastou para construir cenário, o que se gastou para construir, para fazer o vestuário, né? O figurino de cada um, né? E ali desenvolveu, e ator que não pode fazer mais aquele espetáculo, você tem que arrumar outro. Então, é uma logística tão grande, né, que as pessoas não percebem isso e não veem. Elas acham que fazer teatro é só subir no palco e ir lá e apresentar uma peça. Não é. Existem coisas, né? É só subir lá e cantar uma música. Não é. Existe ali uma porção de fatores para chegar naquele produto final. E as pessoas não pensam isso. E eu sinto aí um grande problema, aí eu vou falar enquanto teatro. Eu sinto assim, em Patos de Minas, nós temos vários grupos de teatro. Se eu for contar aqui para vocês, nós temos 8 grupos de teatro. E 8 grupos de teatro. Se for pensar para uma cidade de 150 Exatamente. mil habitantes. 8 grupos de teatro. Mas quando a gente começa a perceber, a própria cidade, ela só vê um grupo de teatro. E aí a gente precisa mostrar que, peraí, não, existem outros grupos de teatro. E cada um tem a sua identidade própria. Cada um construiu a sua identidade através do quê? Do trabalho que cada um foi desenvolvendo, né? Das possibilidades que cada um foi trazendo ali para o próprio grupo e foi criando a sua identidade. Então, e o bacana é que a gente conversa entre, né, esses grupos, mas ainda... né? Então aí quando surge o Balaio de Arte e Cultura e fala assim, peraí, vamos mostrar os artistas que tem em Patos de Minas. Aí ele proporcionou o quê? A população conhecesse, olha, não existe só o grupo X, mas existe o grupo Y, o grupo Z, o grupo W, e peraí, quantos grupos tem? Quantas coisas legais eles podem fazer? Então, quando a gente tem, né, um segmento como o Balaio de Arte e Cultura para proporcionar isso e ajudar os artistas a chegar aonde estão, isso é maravilhoso. E por isso que é importante, pegando um gancho na sua fala aqui, Milton, que a perspectiva da arte enquanto política pública. Porque é o seguinte, nós que vivemos numa civilização de Estado, democracia, etc., impreterivelmente, tudo isso vai passar pela lógica de que as coisas acontecem através de quê? De lei de incentivo, as coisas acontecem através de fomento à cultura, as coisas acontecem por espaços que vão sendo criados nesse sentido. E, por exemplo, quando nós estamos falando de portfólio aqui, é muito importante, por exemplo, existe espaço de formação para o artista, por exemplo? Até um tempo atrás aqui em Patos, não. Então, por exemplo, é muito importante, por exemplo, ter um trabalho do Balaio que desenvolve toda essa união dos artistas, é uma coisa. Desenvolver trabalhos de formação do artista é muito importante também fazer.
desenvolver políticas públicas, seja no âmbito municipal, estadual, federal, para que você possa fomentar a cultura. Pô, tá na Constituição Federal, né? Vamos dizer assim, que o fomenta a cultura, o incentiva a cultura. E então, assim, eu acho que nós, enquanto artistas, nós temos que ter essa visão, quando eu falo essa visão política da arte, que, vamos dizer assim, o seu grupo de teatro só vai começar a gerar renda e pessoas vão poder trabalhar nele e viverem de arte se nós viver num país que tem essa abertura. Nós temos o exemplo da Coreia agora, por exemplo, que está lançando filme e série para o mundo inteiro porque fizeram um investimento pesado na cultura. E o que isso acontece? Isso dá renda só para os artistas? Não, isso dá renda para a gente que faz camisa sobre uma série e tal. As pessoas querem conhecer aquele país, eles querem conhecer a cultura daquele lugar. Isso gera turismo, gera renda e etc. E tantos caminhos que vão gerando emprego, economia criativa. Então, assim, eu gosto muito de frisar que nós, enquanto artistas, a gente tem a cabeça na nuvem, né? Do processo criativo e de tocar e de fazer música bonito. Beleza, isso aí é muito importante. Mas se a gente não colocar o pezinho no chão e fazer um pouquinho de raiz, não dá para ficar só batendo asa. Então, eu acredito que se você quer fazer arte, assim, depois que porque isso aí é um processo de descoberta. Ninguém chega na arte sabendo que você tem que fazer essas coisas, igual a Lisandra falou. Ninguém te falou que você ia ter que ler um edital, que você ia ter que, para você lançar um single, você ia ter que arrumar um produtor para isso, um produtor para aquilo, que você ia ter que ter verba para fazer isso, que você tinha que subir numa plataforma, que você tem que ter uma distribuidora digital. Ninguém tinha te falar. Todo mundo achava assim, que você gravou, e joga em algum lugar, posta em algum lugar, posta no Spotify, né? E aí você fica ali, todo mundo ouvindo sua música e tal. E não é assim, né? Então, eu acredito assim muito que nós, enquanto artistas, nós temos que militar para que políticas públicas possam fazer com que a população entre para esse negócio que nós estamos fazendo aqui, né? Por exemplo, que um dia, né, Regina, que as pessoas chegam ali na praça, eu acho muito lindo isso assim, democratizar a arte igual o Balai faz, por exemplo, de ter um monte de cadeira na praça, quem quiser sentar, senta para assistir uma peça de teatro maravilhosa, uma orquestra maravilhosa, uma banda maravilhosa. E as pessoas têm que saber disso, elas têm que entender que elas pagam por aquilo também. Né, por exemplo, se um festival... Quem foi seu público que veio para a orquestra? Foi o público da orquestra que Justo, ou seja, né, a gente tem que pensar assim, que, por exemplo, tantos projetos que são incentivados por lei de incentivo, vários festivais, vários projetos, etc. E nós temos direito de usufruir dessas coisas, né? E eu acho muito importante assim, a gente ter essa consciência. E essa consciência ela não vem do nada, que é o que eu estava voltando ao assunto. Ela vem de um processo de ampliação da consciência enquanto um ser que produz arte. E se você quer trabalhar com isso, e se às vezes... Eu pensava assim, eu não sei se dá para viver de arte. Eu sou psicólogo e até o momento da minha vida eu era um psicólogo muito bem sucedido. Eu ainda sou psicólogo, mas agora eu trabalho 20% da minha energia como psicólogo. Hoje em dia eu sou 80% artista. Você não está psicólogo, você é um psicólogo, mas não está psicólogo. Eu ainda continuo atuando na área, mas assim, a minha energia não está como era voltada para aquilo. Mas, por exemplo, chegou um momento de eu estar lá e falar assim, cara, na verdade, se eu estou aqui na frente do computador tirando música para tocar num lugar e alguém me liga, eu não estou brincando de tirar música, eu estou trabalhando. Isso aqui é um trabalho. O dia que eu estou lá em casa deitado, vendo uma série de videoclipes de bandas que eu gosto, para me ter referências para os meus próprios videoclipes, aquilo ali é trabalho. Então, se alguém chega lá, eu estou deitado, você está deitado, aí eu falo, não, eu estou trabalhando. Na hora que eu terminar aqui, a gente conversa. Acabou que a gente não falou desse caminho, né? Que é de criar a identidade de artista, de saber exatamente aqui eu venho, né? Como que o meu público vai identificar o meu trabalho. Para que isso aconteça
inicialmente eu tenho que ter o meu portfólio enquanto artista, eu tenho que ter, se sou de uma companhia de espetáculos, um portfólio enquanto companhia de espetáculo, e isso tem que ter uma identidade também, no sentido de como eu vou trabalhar, como eu vou ser reconhecido, como a minha companhia de espetáculo vai ser reconhecida, né? Se eu sou escritor, que tipo de trabalho, como as pessoas reconhecem a minha escrita, né? Às vezes você fala, isso é Drummond, isso é Guimarães Rosa, né? Nós tivemos, por exemplo, um caso de uma pessoa, porque tem uma construção de carreira que acontece, por exemplo, em trabalhos com espetáculos, é diferente de uma construção de carreira, por exemplo, de pessoas que são artistas plásticos ou que são escritores, né? O tempo para as artes plásticas, para a escrita, ele é um pouco mais demorado. O artista não tem tanta pressa como aquele que está dentro de uma banda. Mas e você, enquanto banda? Você tem um reconhecimento de banda? Que tipo de banda é a sua? Se você trabalha com rock, né? Seu caminho, por exemplo, Lucas, você falou, né? Meu caminho foi, eu passei por várias vertentes. Você estava num movimento artístico, mas enquanto identidade, em um certo momento, vocês encontram como companhia numa identidade de pássaro vivo, por exemplo, ou de berço, né? E aquela identidade, o seu público só vai ficar com você, o de Lisandra, né? O do Apoena, só vai ficar com você se a sua identidade enquanto companhia de espetáculo esteja bem formada. Se tem um portfólio, enquanto gestor cultural, por exemplo, nos facilita muito fazer arte em grupo se a gente pergunta para a companhia de espetáculo, manda para nós o seu portfólio, manda o seu currículo enquanto artista. E de imediato, nós tivemos uma experiência de uma companhia de espetáculo que tinha 25 pessoas, a gente perguntou à noite, umas 20 horas por aí, né? Nós estamos precisando do mini currículo de todos vocês. No outro dia, ao meio-dia, estavam todos lá. Quer dizer, nós observamos quem é que está dentro do métier profissional enquanto artista e daquele que ainda está no processo de construção, né? E nos facilita muito, enquanto agente cultural, ter essa correspondência, sabe? Você já está com tudo formatado. Se você tem vários espetáculos, tem o portfólio de todos os espetáculos para apresentar. Isso é importante para quem está fazendo um movimento de um evento tão grande, por exemplo, como o Balai de Arte e Cultura. Isso tudo faz parte da sua formação profissional. E o seu público só te reconhece se você demarca bem essa identidade. Tá? A gente vai falar, por exemplo, que é importante estar nas redes sociais. É importante marcar-se na rede social com uma identidade X. É importante. Eu, por exemplo, eu conheço de um grupo que, de repente, eles mudaram para outro tipo de atividade. Eles eram rock e foi para outro, né? Foi, por exemplo, para música do MPB. E aí, no meio do caminho, a gente viu o público saindo, né? Ele que tinha muito público, as pessoas não ficaram mais, né? A assistir aquele trabalho daquele artista. Então, isso é muito importante, né? Criar essa identidade de artista, formatar-se enquanto tendo um portfólio para que a coisa seja apresentada de uma forma adequada. Porque quando a gente pensa assim, cidade de Patos de Minas vai ser a cidade da arte e da cultura, ela só vai ser se realmente mais artistas ficarem menos psicólogos, né? E mais, estar mais dentro da identidade artística. Né? Ficar menos professor, né? E aí ficar mais tempo na identidade artística, porque aí ele pode aprimorar, ele pode colocar primor naquilo. Mas tem em outras áreas, em outros segmentos artísticos, é diferente. Né? Por exemplo, essa semana a gente assistiu, né, um vídeo da ganhadora do prêmio Camões, que ela chama Xiziane, que é uma moçambiquenha, que é a primeira escritora de Moçambique. E, de repente, ela estava em casa, fazendo a fogueira dela, cozinhando, nem pensando em prêmio Camões. E, de repente, ela ganha o prêmio Camões, né? Assim, gente, ela não tinha que fazer uma carreira artística. Tem essa coisa também, mas o que é que fez com que ela
ganhasse esse prêmio, né, Camões, foi ela falava a nação dela, ela expressava o sentimento da nação, né? E enquanto uma mulher que se expressa o sentimento da nação, ela tinha uma identidade muito forte. Ela até fala assim, eu nunca falei na primeira pessoa, diferente de mim, eu já sou, a minha formação também vem da psicologia, e a forma como eu escrevo é muito dentro do pessoal para universal, né? Mas a identidade dela, de falar a língua do povo para o mundo, trouxe para ela um prêmio Camões sem ela nunca ter entrado numa rede social, sem ela nunca ter se preocupado tanto com essa projeção, mas ela tinha uma conexão diferente. Então, ou você vai para um trabalho de se projetar dentro das redes sociais e fazer muito isso, e aí você vai ser reconhecido enquanto artista e o tempo vai te trazendo, né, mas seguindo a identidade que você escolheu desde o início. Aí você tem uma grande chance, vai ganhar seguidores, ou de repente você está numa conexão tal que, né, você está cozinhando na sua casa, igual ela, esquentando a fogueira, e de repente chega um prêmio. Lógico que ela fez por merecer. Foi muito tempo da vida dela que ela dedicou para escrever, né? Só que quando ela fala, parece que não foi assim. Ela nunca se projetou dentro de uma rede social, mas tinha uma identidade formada. Então, tem todo um paradoxo, né? Trabalhar com rede social não é fácil, às vezes a saúde mental da gente vai pro saco, tem toda essa coisa da gente, às vezes, se boicotar e começar a comparar o trabalho da gente com, às vezes, número de curtidas ou engajamento, mas assim, acho que a gente eu sempre tento comigo deixar isso claro. O que eu vejo tem todo esse paradoxo, toda essa problemática que é discutida, mas o fato é que nunca foi tão fácil para a gente que é artista chegar nas pessoas, né? Nunca foi tão fácil. Então, eu acho que se você se sente confortável numa determinada rede, eu acho que você precisa usar, porque o cerne da coisa, né? Depois que você faz ali a música, de todo o seu processo artístico e tudo, o negócio é você fazer sua música chegar para as pessoas. Se não tiver um público, se você não tiver audiência, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir circular, você não vai ter pessoas que vão ouvir a sua música. Então, eu enxergo muito a rede social como uma forma de criar audiência e de me relacionar mesmo assim com essa audiência. Eu passo grande parte assim dos meus dias conversando mesmo com as pessoas. Às vezes nem são assuntos exatamente sobre a música ou sobre o meu trabalho, mas eu estou ali expondo as coisas que eu acredito, as coisas que eu gosto. Isso gera uma identificação e isso depois vai fazer com que a pessoa escute a minha música e, querendo ou não, cria no subconsciente dela uma marca sua mesmo, sei lá, eu vi café ali desse jeito, tipo, a Lisandra faz isso também, entendeu? Então, acho isso importante. Duas redes, assim, que eu tenho gostado muito de trabalhar é o Instagram e principalmente o TikTok, assim, porque no início tinha aquela coisa de ser dancinha, mas já há muito tempo não é só dancinha e é uma forma até de se monetizar, né, através das lives que dá pra gente fazer lá dentro. E lá o algoritmo está muito aquecido, tem muita gente interessada em fazer muita coisa. As pessoas lá te veem, depois vão lá pro Spotify te ouvir, vão pro YouTube, vão pro seu Instagram. Então, acho que o negócio da rede social é esse, realmente. Você tá ali para criar audiência, para criar um público fiel, para que quando você lança sua música, tenha gente que vai lá escutar. Quando você anuncia um show, tem gente que realmente vai querer comprar seu ingresso. Então, acho que eu, pelo menos, enxergo assim, para mim, é um trabalho de formiguinha, eu tenho consciência. Às vezes eu piro, mas eu sei que eu sempre volto para isso, que é um trabalho de formiguinha, que eu estou conquistando pessoa a pessoa, e quando eu precisar pedir para a pessoa ir fazer um pré-save, ou dar um play, ou olha aqui meu merchan, essa pessoa vai ficar até sem graça, porque eu dei tanta atenção para ela que ela não vai poder me falar um não. É isso. Aproveitando o gancho, né, na questão enquanto músico, enquanto autogestor da minha carreira musical, eu posso afirmar isso aqui com muita certeza, que o trabalho de social media é o maior gargalo do trabalho artístico.
tanto para a questão de formação de identidade, como que você vai ser, como que você vai aparecer para as pessoas, como as pessoas vão lembrar de você, e também a frequência como você faz aquilo, a maneira como você faz, o dinheiro que você investe, tudo que você faz relacionado àquilo. Eu vejo a questão da rede social o seguinte: se as pessoas do mundo estivessem numa feira comendo pastel, eu ia ter que ir lá para a feira tocar para quem está comendo pastel, para eles conhecerem meu trabalho. Se eles estão na frente de uma tela de celular, eu tenho que aparecer na tela de celular deles. Para mim é simples assim. Então, assim, é obrigatório que você tenha um bom perfil, uma boa comunicação na rede social, etc. Se você não faz isso, igual, por exemplo, no caso da como é que ela chama? A artista, escritora? Pauline Tiziane. Sim, Pauline pois é. Tiziane. Isso é muito raro. Provavelmente ela é uma gênia, né? É. Tipo Marisa, né? Que É muito some raro. 10 anos e aparece, mas Né, é por porque exemplo, ela é Marisa. Por exemplo, até o Tem Elomar. essas histórias de conexão, né? Até o Elomar, que é um Uma cara... conexão que a gente não entende de onde que vem, mas vem. Né, por exemplo, até o Elomar, que é um cara que é bicho do mato, que nunca saiu da casa dos carneiros, mora lá na roça até hoje, já tem mais de 70 anos, 60 anos de carreira. O cara tem um Instagram agora e está fazendo live, eu não sei de mais nada. Então, assim, se o Elomar está no Instagram, meu amigo, é porque você tem que estar lá. Eu acho que pelo menos essa é a minha visão, enquanto gestor, enquanto artista. É bem simples e direto, assim. Eu tenho 2 pontos importantes, né, enquanto, por exemplo, ali, né, gestor e na frente de um grupo de teatro, com relação às mídias sociais, né? Então eu vejo para o teatro um pouquinho diferente. Para nós do teatro, diferente. muito complicado. Por exemplo, é fantástico você ter ali as redes sociais para você mostrar, né, mostrar quem é o seu grupo, o que você está fazendo, quais são as atividades que o grupo desenvolve, mostrar ali a sua cara mesmo e até mesmo a identidade que esse grupo tem. Então isso vai favorecer bastante. Mas, por exemplo, enquanto eu fazer uma apresentação de teatro no YouTube ou no Instagram, ou então num outro tipo de rede social, já é diferente. Como, por exemplo, você para ouvir alguém cantando, para ver Lisandra cantando ali e vai ali curtir Lisandra. Não, você escuta no rádio a Lisandra. Escuta a Lisandra. Tem uma identidade, é legal. E aí, o teatro, é raro você ver uma pessoa falar assim, eu parei para assistir uma peça de teatro. Né? Então, assim, só mesmo quem ama, quem gosta muito, vai fazer isso. Então, para nós do teatro, eu vejo um outro agravante. Ele é muito bacana, as redes sociais, para nos apresentar, para nos mostrar a identidade. Olha, quem é esse grupo, o que ele está fazendo, quem que são os integrantes, né? Que tipo de teatro esse grupo faz. Isso é muito bacana. Isso é possível. Sabe? É possível, muito tranquilo de fazer, né? Tanto é que o nosso grupo tem, tanto o Instagram quanto no Facebook. E eu tenho lá no YouTube lá um canal onde, né, vai ajudar também a mostrar um pouco da arte do teatro. E em contrapartida, aí eu já vejo um agravante por essa questão do apresentar, do eu mostrar o meu espetáculo. Posso fazer isso? Posso. Mas é muito poucas pessoas que vão querer assistir uma peça de teatro na frente de um computador, na frente de uma tela. Vai sentir o desejo de estar, né, lá dentro. É diferente. Mas, Regina, quando você fala da questão da identidade, que aquilo ali vai chamar, que é ela que vai trazer, a questão da identidade, ela é uma busca incessante por uma coisa que você não sabe onde que é e nem se você já chegou. Não, mas tem uma coisa que é a sua logomarca. Sim, pois a logomarca do Pássaro Vivo. Claro, mas assim, nós por exemplo, sabemos, mas quando você faz, sabemos. mas quando você faz um trabalho, por exemplo, o meu segundo disco agora da minha banda é um disco totalmente experimental. Muitas pessoas vão fazer assim: cadê aquela banda? Outras vão falar assim: uau, que genial. Isso eu tenho certeza. Ou as pessoas vão amar ou elas vão odiar. Não vai ter meio termo. Isso eu tenho certeza.
Então, o que acontece? Eu acredito que a questão da identidade, isso casa muito com essa questão da rede social que a gente está falando, que é o seguinte, que a definição de identidade, ela consiste naquilo que você é. Quem é a Lisandra? Quem que é, tipo assim, as pessoas estão a fim de ouvir uma verdade, elas não estão a fim de eu me fantasiar de índio e fazer música indígena. Isso não é interessante. Quem vai querer ouvir o Lucas vestido de índio, fazer o índio da viola? O artista, o índio da viola. Quem que vai assistir o índio da viola? Eles vão achar ridículo aquilo ali, vão falar, cara, que breguice isso aí. Agora, assim, quem que é o Lucas? Pô, eu sou um cara que faço música debaixo do pé de goiaba da minha casa, moro numa cidade do interior há 34 anos, vou fazer 35 anos agora, né? Eu sou resistência da cultura da minha cidade, que até hoje está batalhando, batalho desde os meus 16 anos para ter um palco para tocar, para fazer música autoral, que é a coisa mais difícil que tem na parte da música, é a música autoral. Tem gente que fala assim, vocês é louco, você não toca cover a vida inteira. Você toca numa banda de baile, você toca num casamento, você sai com o dinheirinho no bolso, né? Raras as vezes que eu peguei, por exemplo, num percurso aí de 2019, 2020, 2021, na minha banda Pássaro Vivo, que eu peguei um dinheirinho, pus no meu bolso, falei assim, eu vou gastar para chupar um picolé. Porque eu tive que reinvestir no trabalho e estou reinvestindo nele até hoje, né? Fiquei no 0 a 0? Fiquei, mas assim, o tempo é dinheiro, então eu estou gastando tempo e energia para aquilo ali. Então o que acontece? A questão da identidade, e quando você vai mostrar isso na rede social, quando as pessoas vão ver isso, elas vão enxergar o quê? Qual que é a verdade da Lisandra? Aí as pessoas compram a verdade dela. Qual que é a verdade do seu grupo de teatro? O que é? Qual que é a essência? Na hora que pega assim... por exemplo, as pessoas na rede social, elas querem saber... A Lisandra sempre faz uns vídeos dela passando um cafezinho de manhã, acordando. As músicas dela são músicas intimistas. É intimista. Né? É uma música intimista, uma coisa para aconchego, aquela coisa de sentar em volta de uma sala, assim, todo mundo com uma taça de vinho e tocando um violãozinho. Quando eu ouço o som da Lisandra, ele me transmite esse espaço, me leva para esse lugar. Mas não quer dizer que eu não vou curtir, por exemplo, uma Pássaro Vivo. Exatamente. Exatamente. E chegar a isso foi um processo. Eu estou há 10 anos fazendo coisas que, não, aqui não foi, aqui não... Então isso significa que para você ter uma identidade, é um processo. Então não dá para você ter esse de um dia para o outro. É um processo. É um processo que ele se constitui com o tempo, né? Sim. Mas na medida que aquilo que sedimentou, vamos imaginar assim, você está peneirando um monte de coisa aqui. Passou uma coisa que, mesmo que seja um pouco, é aquilo ali que você tem que trabalhar, né? Aquela parte grossa, aquela brita grossa, você pode jogar fora que aquilo ali não serve para nada. Exatamente, você vai depurando. Mas a coisa refinada, e às vezes ela nem está pronta ainda e tal, mas aquilo ali que se refinou é aquilo que você vai levar para o seu público. Sim. E é aquilo ali que vai vender. E não é eu que estou falando isso, isso é grandes produtores da música internacional, do pop, do rock, etc. Eles vão olhar, por exemplo, os caras chegam lá para ver um show. Por exemplo, vamos imaginar na década de 60, chegou o produtor da banda The Doors para ouvir um show do The Doors. O cara só foi lá no camarim conversar com eles depois porque ele viu uma verdade naquilo ali. Ele falou assim, não, essa banda tem algo que é deles e que merece tem uma singularidade, eu chamaria exatamente, isso de identidade. Uma singularidade. Eles merecem ser mostrados. Isso aí alguém vai se interessar. Por exemplo, o que eles se interessavam? Eles se interessavam só pela música do The Doors, eles se interessavam pela aspiração do Jim Morrison no palco. Dele cair, dele pular no meio da galera, dele tirar a roupa. Aquilo ali era a verdade do Jim Morrison. O Jim Morrison era o cara em cima do palco, ele era daquele jeito, ele descia do palco, ele continua, era a mesma pessoa. Então, ainda mais hoje, na época das redes sociais, podem ter certeza, as pessoas querem ver quem você é e não aquilo que você vai apresentar. E só para concluir aqui o que eu tinha comentado sobre o teatro, quando você fala a questão da identidade, para o teatro, nós ainda temos um agravante porque há um ciclo de pessoas
que não é fixo. Exatamente. Ainda mais por sermos um grupo de teatro amador, onde pessoas estão entrando, pessoas estão saindo, se formando. Exatamente. Alguns ali, eles não se adaptam ao trabalho que aquele grupo está se propondo. E aí o grupo começa a pensar, olha, nós precisamos ter uma identidade, nós precisamos trabalhar com algo que seja a nossa cara, né? O que nós gostamos de fazer. Por exemplo, eu sei que os meus colegas dos outros grupos, eles me olham e falam assim, olha para o Milton tem cara de teatro infantil, né? Porque muitos já falaram isso para mim, o Milton dá muito bem com teatro infantil, mas eu quero buscar os outros para a gente poder entender, será que é realmente o infantil que é a minha identidade, né, do meu grupo? Ou será que eu tenho possibilidade de alcançar outros voos aí, né? E aí a gente vê que alguns grupos eles têm, quando a gente vê que, por exemplo, a trupe, retalhos e emendos, né? Então eles têm uma identidade própria e que qualquer lugar que a gente vê o espetáculo, a gente fala, isso é trupe. E isso é bacana. Então alguns grupos, como no caso o Apoena, ainda está buscando isso. Né? Porque agora eu percebi que nós temos um grupo de atores em que estão mais fixos. Então eu acho que vai ser mais... seria possível isso, né? Agora com mais afinco, porque cada um, né, já sabe o que quer, como quer, o que gosta de fazer e vamos desenvolver um trabalho em cima daquilo e buscar a nossa identidade. Eu acho extremamente importante. Muito, até mesmo para a gente mostrar, olha, esse é o grupo Apoena. Como eu vejo, por exemplo, a trupe, essa é a trupe, né? Então esse é o grupo Apoena, né? Ele faz isso. E que todo mundo nos conheça assim. Quando olhar nas redes sociais, fala assim, eu conheço o trabalho desse grupo. Esse grupo faz esse tipo de trabalho. E quando alguém for comentar, existe em Patos de Minas um grupo que tem essa linha de trabalho, né? Então eles têm essa identidade. Eu acho que isso é o bacana. Castos versos, brados de amor, poucos passos breves